Leitura do livro Mitologia Nórdica, de Neil Gaiman, por Gabriel Alves de Aquino. Eu devo começar com uma apresentação escrita pelo próprio Neil Gaiman e depois eu vou dividindo alguns capítulos em outros audiolivros para que não fique tão longo, porque alguns contos vão render audiolivros mais curtos e outros vão render mais longos, então eu vou tentar balancear essa parte. Começando com uma apresentação. É tão difícil escolher um universo favorito de lendas e mitos quanto se decidir por um prato preferido. Em algumas noites queremos comida tailandesa, em outras, sushi, e às vezes só conseguimos pensar na comida caseira e simples da nossa infância. Mas, se eu tivesse que escolher um, provavelmente seria o dos mitos nórdicos. Meu primeiro encontro com Asgard e seus habitantes foi ainda menino, quando eu tinha uns 7 anos e me deparei com os quadrinhos do poderoso Thor. As aventuras do deus retratadas pelo artista americano Jack Kirby, com roteiros de Kirby e Stan Lee e diálogos escritos pelos irmãos de Stan, Larry e Lieber. O Thor de Kirby era poderoso e boa pinta. Sua Asgard era impotente, uma cidade saída da ficção científica, com prédios grandiosos e edifícios perigosos. Seu Odin era sábio e nobre, e seu Loki era uma criatura sardônica, usando um elmo com chifres, a malícia personificada. Eu amava aquele Thor louro, empunhando seu martelo, e queria saber mais sobre ele. Peguei emprestado um exemplar de Mitos dos Nórdicos, de Roger Lancelin Green, e o li e reli com prazer e perplexidade. Asgard, naquela narrativa, não era mais uma cidade futurista kirbiana, e sim um salão viking, e alguns aglomerados de edifícios espalhados pela planície de gelo. Odin, o pai de todos, não era gentil, sábio e irracível. Na verdade, era brilhante, misterioso e perigoso. Thor era tão forte quanto o que conhecia nos quadrinhos, e ele possuía um martelo igualmente poderoso. Mas não era... Bem, para ser sincero, ele não era um deus conhecido pela esperteza. E Loki não era mau, ainda que com certeza não agisse em prol do bem. Loki era complicado. Aprendi que os deuses nórdicos tinham o próprio juízo final, o Ragnarok, o crepúsculo dos deuses, o fim de tudo. O dia em que os deuses e gigantes de gelo se enfrentariam e morreriam. Será que Ragnarok já aconteceu? Ou ainda vai acontecer? Me perguntava na época. Eu não sabia antes e hoje ainda não tenho certeza. Foi o fato de que aquele mundo e que aquela história tinham um fim, e o jeito como tudo acabava e recomeçava, que fez dos deuses, dos gigantes de gelo, de todos os seres, dos heróis e dos vilões trágicos. O Ragnarok fez com que aquele mundo escandinavo persistisse em mim, estranhamente presente e atual, enquanto outros sistemas de crenças, às vezes até mais bem documentados, pareciam parte do passado, antiquados. A mitologia nórdica nos apresentava os mitos de um lugar gelado, com noites muito, muito longas no inverno e dias intermináveis no verão. Mitos de um povo que não confiava plenamente em seus deuses, ou nem sequer gostava deles, ainda que os respeitasse e temesse. Ao que tudo indica, os deuses de Asgard se originavam da região da Alemanha. Depois se espalharam pela península escandinava e para os territórios dominados pelos vikings, como as ilhas Órcades e a Escócia, a Irlanda e o norte da Inglaterra, onde os invasores batizaram acampamentos em homenagem a Thor e a Odin, e deixaram suas marcas nos dias da semana. Tyr, o filho maneta de Odin, assim como o próprio Odin, junto a Thor e Frigga, rainha de Asgard, deram origem aos nomes ingleses dos dias da semana, respectivamente, terça-feira, Thursday, quarta-feira, Wednesday, quinta-feira, Thursday e sexta-feira, Friday. É possível encontrar traços de mitos e religiões ainda mais antigos na guerra e nas histórias sobre a aliança entre os deuses Vanir e Aesir. Ao que parece, os Vanir eram deuses da natureza, irmãos e irmãs, e menos beliscosos que os Aesir, mas não menos perigosos. Também é provável, ou pelo menos numa hipótese plausível, que certas tribos cultuassem os Vanir, enquanto outras cultuassem os Aesir, e que os adoradores dos Aesir tinham invadido as terras dos adoradores de Vanir e feito acordos para se estabelecer ali. Alguns deuses dos Vanir,
como os irmãos Freya e Frey, vivem em Asgard entre os Aesir. História, religião e mito se misturam. E ficamos aqui nos indagando, conjecturando e deduzindo como detetives reconstruindo os detalhes de um crime há muito esquecido. Há tantas lendas nórdicas que desconhecemos, tanto que ainda não sabemos. Temos acesso apenas a alguns poucos mitos que chegaram até nós através do folclore, na forma de recontos, de poemas, de prosa. Eles foram registrados no papel quando o cristianismo já havia substituído a adoração pelos deuses nórdicos. E algumas dessas histórias só vieram à luz porque havia medo de que, caso não fossem preservadas, não seria possível compreender algum dos kennings, figuras de linguagem poéticas cunhadas a partir de mitos específicos e usada para se referir a determinados elementos. A expressão lágrimas de Freya, por exemplo, era uma maneira poética de se referir ao ouro. Em alguns mitos, os deuses nórdicos foram escritos como homens, reis ou heróis de outros tempos, para que seus feitos pudessem ser contados ao mundo cristão. Parte das histórias e dos poemas faz referência, direta ou indiretamente, a outros mitos, sagas que simplesmente não existem mais. É como se as únicas histórias conhecidas dos deuses e semideuses da Grécia e da Roma Antiga fossem feitos de Teseu e Hércules. Perdemos muita coisa. Há muitas deusas nórdicas. Sabemos seus nomes e alguns dos seus atributos e poderes. Mas suas histórias, seus mitos e rituais não sobreviveram ao tempo. Queria poder recontar as histórias de Eir, a médica dos deuses, e Lofin, a consoladora, a deusa nórdica dos casamentos, ou de Sigofir, a deusa do amor. Isso sem falar de Vor, a deusa da sabedoria. Até consigo imaginar algumas delas, mas não sou capaz de desvelar seus mitos. Essas narrativas foram perdidas, enterradas e esquecidas. Eu me empenhei ao máximo para manter os mitos os mais próximos possível do original e para recontá-los da forma mais interessante que consegui. Às vezes há detalhes contraditórios, mas espero que com eles eu consiga pintar um quadro de um mundo e uma época. Enquanto recontava esses mitos, tentei me imaginar muito tempo atrás, nas terras onde essas histórias foram contadas pela primeira vez, durante as longas noites de inverno, quem sabe sobre o brilho da aurora, ou então sentado ao ar livre durante a madrugada, ainda acordado sob a luz interminável no auge do verão, cercado por pessoas que queriam saber mais o que Thor fez, o que era o arco-íris, como levar a própria vida e de onde vem a poesia ruim. Quando terminei de escrever essas histórias e as li em sequência, fiquei surpreso ao descobrir que elas pareciam uma jornada, indo do gelo e do fogo que originaram o universo até o gelo e o fogo do fim do mundo. Pelo caminho, encontraremos justamente o tipo de gente que encontraríamos se tivéssemos vivido essa jornada. Gente como Loki, e Thor e Odin. Gente que gostaríamos de conhecer melhor, como minha favorita, Angrboda, a esposa de Loki entre os gigantes, que dá à luz seus filhos monstruosos e parece na forma de fantasma na história em que Balder é assassinado. Não me atrevia a revisitar as narrativas de contadores de mitos nórdicos cujo trabalho eu gostei tanto de ler, como Roger Lancelyn Green e Kevin Crossley Rowland. Em vez disso, decidi esmiuçar as diversas traduções da Edda em prosa, de Snorri Sturluson, e ler em versos da Edda poética, esquadrinhando palavras em mais de 900 anos atrás, a fim de selecionar as histórias que queria recontar e definir como queria contá-las, misturando versões dos mitos em prosa e em poesia. Por exemplo, a visita em que Thor fez a Hymir, da forma como narro aqui, é um híbrido. O começo é da Edda poética, mas acrescentei detalhes da aventura da pescaria do Thor, da versão de Sturluson. Meu exemplar surrado de O Dicionário da Mitologia Nórdica, de Rudolf Schmeck, traduzido para o inglês por Angela Hall, foi extremamente valioso a todo o processo. Meu exemplar surrado de O Dicionário da Mitologia Nórdica, de Rudolf Schmeck, traduzido para o inglês por Angela Hall, foi extremamente valioso durante todo o processo, consultado com regularidade, além de revelador e informativo. Muito obrigado à minha velha amiga, Alyssa K. Whitney,
por toda a sua assistência editorial. Agradeço por sempre ser uma boa ouvinte, disposta a dar conselhos impecáveis, diretos, francos, úteis, sensatos e inteligentes. Alicia fez com que este livro fosse publicado, principalmente pela sua insistência em ler a próxima história, ajudando-me a encontrar tempo para escrevê-las. Sou incrivelmente grato a ela, e agradeço a Stephanie Monteith, cujos olhos afiados e conhecimento sobre a cultura nórdica encontraram várias incongruências que eu podia ter deixado passar. Também agradeço a Amy Cherry, da editora Norton, que sugeriu que eu podia recontar alguns desses mitos durante o almoço no meu aniversário, 8 anos atrás, e que foi, considerando tudo, a editora mais paciente do mundo. Qualquer erro, conclusão precipitada ou opinião estranha neste livro são meus, e apenas meus, e não gostaria que ninguém, além de mim, fosse responsabilizado. Espero ter contado essas histórias com uma voz honesta, mas admito que houve alegria e criação durante esse processo. Essa é a graça dos mitos. A diversão vem de contá-los você mesmo. Algo que o encorajo veemente a fazer, leitor. Leia as histórias desse livro, depois se aproprie delas em uma noite gelada de inverno, ou em uma noite de verão em que parece que o sol não vai se pôr nunca. Conte aos seus amigos o que aconteceu quando o martelo de Thor foi roubado, ou como Odin obteve o hidromel da poesia para os deuses. Neil Gaiman, Lisson Grove, Londres, maio de 2016.